Amigos, irmãos de jornada, quantas vezes nosso coração anseia por um reencontro, por aquele abraço que parece ter ficado suspenso no tempo. A saudade aperta o peito, e a certeza de que um dia voltaremos a ver quem amamos nos conforta, nos dá um fio de esperança, uma luz tênue na escuridão da ausência. Mas, e quando esse reencontro tão esperado parece não acontecer? Mesmo com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança, o que acontece então? Onde reside a verdade que buscamos, que nos preenche de paz? É como a chama de uma vela, tremeluzindo no silêncio da noite, iluminando um pouco, mas deixando vastas sombras de mistério. Essa busca por um sentido maior, por uma resposta para o que se foi, para o que ainda virá. É uma melodia antiga que ressoa em cada um de nós, em cada alma que já sentiu a dor da partida, ou a alegria de um retorno inesperado. A vulnerabilidade humana se revela nesse anseio, nessa procura por um porto seguro para o coração, nesses instantes de profunda reflexão, de questionamentos que tocam o âmago do nosso ser. A voz serena e compassiva de Divaldo Franco nos alcança, como uma brisa suave que vem do mar, trazendo calma e esperança. Ele não nos oferece respostas prontas, mas sim um caminho de luz, um convite a olhar para a vida com outros olhos, com o coração mais aberto e compreensivo. Divaldo nos lembra que a vida é um convite constante à transformação e que o amor é a essência de tudo, a força que move o universo. Ele nos guia com a sabedoria que vem da experiência e de um amor incondicional, para entender que a vida é muito mais do que os nossos olhos podem ver, que há um propósito maior em cada jornada. Ele nos revela que nem todo o reencontro acontece no tempo e da forma que imaginamos, que há uma teia invisível de amor e aprendizado que nos conecta a tudo e a todos, e que, muitas vezes, o que nos separa de um abraço tão esperado não é a distância ou o tempo, mas sim um convite silencioso ao mais profundo aprendizado. O perdão é uma jornada íntima que nos convida a mergulhar em nós mesmos, a buscar a cura para feridas antigas, a libertar o coração de amarras que talvez nem soubéssemos que existiam. É um processo de desvelar a beleza e a potência do perdão, não como um ato de esquecimento, mas como um portal para a paz, para a verdadeira união que acontece, antes de tudo, em nosso próprio espírito. Que possamos juntos, nesta conversa sincera, abrir nossos corações para essa verdade transformadora e permitir que a luz do amor nos guie nesta jornada de reencontros e de profunda compreensão. E nessa busca por compreensão, por um sentido que acalme o coração inquieto, Divaldo nos oferece uma das mais belas e fundamentais verdades, a da imortalidade da alma. Ele nos lembra, com a serenidade de quem vê além do véu, que a vida não se encerra com a partida do corpo físico, que somos seres espirituais em uma jornada contínua, de aprendizado e amor. Essa compreensão, como uma brisa suave que toca a pele em um dia de sol, traz um conforto indizível, uma paz que se instala no peito e nos diz que não estamos sozinhos, que nada se perde de verdade. Permitam-me compartilhar uma história, uma daquelas que se aninham na memória e aquecem a alma. Era uma tarde de fim de outono, o céu pintado em tons de cinza e laranja, e o vento sussurrava entre as folhas secas que cobriam o chão do jardim. Em um banco de madeira, sob a sombra de uma velha mangueira, um avô e sua netinha, Ana, estavam sentados em silêncio. A avó de Ana, a esposa do velho, havia partido há algumas semanas, e a menina, com seus 7 anos, ainda carregava nos olhos a confusão da ausência, o vazio de um abraço que não vinha mais. Ana segurava em suas pequenas mãos uma flor seca,
Uma margarida que sua avó havia plantado e que agora parecia tão sem vida quanto a saudade que sentia. Ela olhou para o avô, seus olhos marejados. Vovô, ela disse baixinho. A vovó se foi de verdade, como essa flor que secou e nunca mais vai voltar a ser bonita. O avô, um homem de poucas palavras, mas de um olhar que parecia carregar a sabedoria de muitos invernos, pegou a flor das mãos da neta. Ele a observou com carinho e depois, com um sorriso terno, começou a desfolhá-la delicadamente. Veja, minha florzinha, ele falou com a voz rouca. Essa flor que você vê, sim, ela secou. Mas e a semente? Você acha que ela desapareceu também? Ana franziu a testa, pensativa. A semente? Não sei. A vovó guardava algumas, numa caixinha. O avô assentiu, seus olhos brilhando com uma luz particular. Exato. A semente? Ela não se foi. Ela está guardada, cheia de vida, esperando o tempo certo, a terra fértil, para brotar de novo e se tornar uma nova flor, talvez ainda mais bonita. Ele fez uma pausa, e o silêncio do jardim foi preenchido apenas pelo canto distante de um sabiá. Com a vovó, é a mesma coisa, minha pequena. O corpo dela, sim, ele era como essa flor que secou. Mas a essência da vovó, o amor dela, a alegria que ela espalhava, a bondade que ela cultivava. Isso, minha filha, isso é como a semente. Não morre, não se perde, apenas se guarda, em outro lugar, em outro tempo, esperando o momento de florescer de novo, de uma forma que nossos olhos ainda não conseguem ver, mas que nosso coração, nosso coração sente. Ana olhou para a mão do avô, que segurava agora apenas o pequeno miolo da flor. Mas seus olhos já não estavam tão tristes. Havia uma nova luz ali, uma compreensão sutil. Ela sentiu o vento tocar seu rosto, e por um instante, pareceu-lhe sentir o cheiro do bolo de fubá que a avó fazia, ou o toque suave de suas mãos nos seus cabelos. Não era uma presença física, mas uma lembrança tão vívida, tão real, que trazia um calor ao seu peito. A avó não havia desaparecido por completo. Ela estava ali, de uma forma diferente, como o vento que se sente, mas não se vê. Essa singela lição do avô, carregada de uma verdade profunda, ressoa em cada um de nós. A imortalidade da alma não é uma promessa distante. É uma realidade presente, uma força que nos conecta. Nosso amor, nossos sentimentos, nossas memórias, são como fios invisíveis que nos ligam a quem amamos, através do tempo e do espaço. Eles não se rompem com a partida física, apenas se transformam, tornam-se mais etéreos, mais sutis, mas não menos reais. Divaldo nos convida a sentir essa continuidade, a perceber que a vida é um rio que flui sem cessar, mudando sua paisagem, mas mantendo sua essência. Aqueles que amamos não se perdem na correnteza, apenas seguem para outras margens, esperando o nosso reencontro, em um abraço que transcende a matéria. E essa compreensão de que a vida é eterna, de que a alma jamais morre, é o primeiro passo para curarmos as feridas da ausência, para transformarmos a saudade em uma doce lembrança de amor que perdura. É a base para entendermos que nem tudo que se foi de verdade, mas para que essa semente de esperança germine plenamente, precisamos regá-la com algo ainda mais profundo, algo que nos libertará de amarras que talvez nem percebemos que carregamos: o perdão. É como se a semente que o avô guardava em sua mão tivesse encontrado um caminho, um solo fértil no coração da menina, para brotar de uma forma nova, diferente. Essa verdade sobre a continuidade da vida, sobre a imortalidade da alma, não é apenas um conceito distante. Ela se manifesta em nosso dia a dia,
em sinais sutis, em sensações que muitas vezes ignoramos, mas que são como sussurros do além, nos lembrando que o amor jamais morre. Ele é o laço invisível que nos une, através de todas as fronteiras. Pensemos em Clara, uma mulher de olhos que já viram muitas primaveras e muitos outonos, mas que ainda carregavam a doçura de uma menina. Clara havia perdido seu amado esposo, Pedro, há alguns anos. A casa, antes cheia de risos e conversas, agora parecia ecoar o silêncio de sua ausência. A saudade era uma companheira constante, uma dor silenciosa que apertava o peito nas horas mais inesperadas. Ela sentia falta do cheiro dele, da risada, do jeito como ele sempre sabia o que dizer para acalmar seu coração. Nos primeiros meses, Clara vivia em uma névoa de tristeza. Tudo parecia cinzento. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Ela começou a ter sonhos muito vívidos, onde Pedro aparecia. Ele não falava, mas seu olhar transmitia uma paz tão profunda, um amor tão intenso, que Clara acordava com o coração mais leve, com a sensação de ter sido abraçada em seu sono. Não eram sonhos de despedida, mas de um reencontro sutil, uma confirmação de que ele estava bem e que o amor entre eles permanecia intacto. Em outras ocasiões, enquanto estava na cozinha, preparando o café, ela sentia o cheiro do café preferido de Pedro, um aroma forte e inconfundível, que enchia o ambiente por alguns segundos e depois desaparecia. Ela olhava em volta, confusa, mas um sorriso terno surgia em seus lábios. Era como se ele estivesse ali, dividindo aquele momento matinal com ela. Ou, quando a tristeza apertava mais forte, e ela se sentia sozinha no sofá, um leve toque no ombro, uma brisa suave que parecia afastar a angústia. Era quase imperceptível, mas trazia um calor ao seu coração, uma sensação de amparo. Clara, no início, tentava racionalizar tudo. Dizia a si mesma que era a imaginação, o desejo de tê-lo por perto. Mas os sonhos se repetiam. Os cheiros surgiam em momentos de profunda emoção. O toque suave vinha sempre que a solidão se tornava insuportável. Ela começou a perceber que não eram meras coincidências, eram sinais. Eram a forma que o amor encontrava para se manifestar, para dizer que a conexão não havia sido quebrada. Era um laço invisível, mas real, que continuava a uni-los. Esses são os sinais, meus amigos, os pequenos milagres do dia a dia que Divaldo Franco tanto nos ajuda a perceber. Ele nos convida a abrir nossos sentidos, a confiar em nossa intuição. Quantas vezes sentimos uma presença, um arrepio, uma melodia na mente que nos remete a alguém que já partiu? Será que é apenas a memória? Ou será que é a alma que se comunica, que tenta nos dizer que ainda está por perto, que o amor que os unia ainda pulsa, vibrante e eterno? O laço invisível do amor não se desfaz com a mudança de plano. Ele se fortalece. Ele se transforma em uma corrente de energia que nos envolve, que nos protege. É como a luz de uma estrela que já não existe, mas cujo brilho ainda nos alcança na escuridão da noite. O amor é essa luz que continua a guiar nossos passos, a aquecer nosso espírito. Ele não exige a presença física para ser sentido, para ser real. Ele reside na essência, na alma, no mais profundo de nosso ser. Divaldo nos ensina que a vida é um eterno intercâmbio, um diálogo constante entre os mundos. Nossos entes queridos não estão distantes, estão apenas em uma outra dimensão da vida, mais sutil, mais etérea. E eles nos enviam mensagens de carinho, de encorajamento, de paz. Basta que nosso coração esteja aberto para percebê-las. Basta que a gente permita que a intuição nos guie, que a sensibilidade se aguce. É um convite a olhar para além do que os olhos veem, a sentir com a alma.
Essa compreensão de que o amor transcende a matéria, de que a vida é um rio contínuo que deságua em outros mares, traz um conforto imenso. A saudade não desaparece por completo, mas se transforma em uma lembrança doce, em uma certeza de que o reencontro é apenas uma questão de tempo e de evolução. E essa certeza, essa fé na continuidade da vida e do amor, é o que nos dá forças para seguir em frente, para cultivar a paz em nosso coração. É uma verdade que nos liberta do medo da perda, que nos faz entender que somos seres eternos, conectados por fios de amor que nunca se rompem. E essa conexão, esse laço invisível, é a base para compreendermos um dos maiores desafios e uma das maiores bênçãos de nossa jornada. Ele nos prepara para abraçar a força transformadora que reside em cada um de nós, a força do perdão. Porque é no perdão que o amor se completa, que as feridas se curam e que os reencontros se tornam plenos, não apenas no plano espiritual, mas também em nosso próprio coração. Sim, o perdão. Ele é a ponte invisível, o caminho que se abre quando pensamos que não há mais saída, para a dor, para a ausência. Não é um esquecimento, nem uma aceitação passiva do que nos feriu. Longe disso. É um ato de coragem, de profunda liberdade, que nos permite soltar as amarras que prendem nosso próprio espírito à dor do passado, a mágoa que se aninha no peito. Imagine um mar revolto, ondas que batem incessantemente na costa da alma, turvando a água, impedindo que a luz do sol alcance as profundezas. As mágoas, os ressentimentos, são como essas ondas. Elas agitam nosso ser, criam uma barreira entre nós e a paz, entre nós e a percepção clara da presença daqueles que amamos, estejam eles aqui ou em outras dimensões da vida. Quando perdoamos de verdade, é como se as águas se acalmassem. A superfície do nosso oceano interior se torna um espelho límpido. E a luz do amor incondicional, pode finalmente penetrar, iluminando cada canto. É nesse instante de clareza, de serenidade que o reencontro acontece. Não um reencontro físico necessariamente, mas um abraço de alma para alma. Um reconhecimento profundo de que o amor, em sua essência mais pura, jamais se rompe. Divaldo nos lembra que cada ser é um universo em si, e que a jornada de cada um é única. Às vezes, carregamos culpas ou a dor de algo não dito, de um pedido de desculpas que nunca chegou, ou de um perdão que não conseguimos conceder. E essas cargas, elas pesam. Elas criam uma névoa densa que impede a leveza, a alegria de viver e a percepção dos sinais sutis que o universo e nossos entes queridos nos enviam constantemente. O reencontro mais profundo, muitas vezes, é aquele que acontece dentro de nós. É o reencontro com a nossa própria essência divina, com a paz que reside no âmago do nosso ser. Quando nos libertamos do fardo do ressentimento, seja ele direcionado a outros ou a nós mesmos, abrimos espaço para que a energia do amor flua livremente. E é nessa corrente de amor que sentimos a presença daqueles que nos são caros, de uma forma que transcende o palpável, que ultrapassa o que nossos olhos podem captar. Pensemos naqueles que partiram, deixando talvez uma ferida aberta, uma palavra não dita, um desentendimento não resolvido. A dor da perda já é imensa, mas quando a essa dor se soma a angústia de um perdão não concedido ou não recebido, o coração se torna ainda mais pesado. É como tentar voar com asas presas, com correntes invisíveis que nos puxam para baixo. O espírito anseia pela leveza, pela ascensão, mas algo o impede de alçar voo. O ato de perdoar, ou de buscar o próprio perdão, é como soltar essas amarras. É um gesto de amor próprio, um cuidado com a nossa própria paz interior. E é também
um gesto de amor para com o outro. Mesmo que esse outro já esteja em um plano diferente, não precisamos de palavras para que o perdão se manifeste. Ele é uma vibração, uma intenção pura que emana do coração, que se propaga como a luz de uma vela em um quarto escuro. E essa vibração, ela alcança, ela toca, ela cura. Muitos relatam, depois de um profundo processo de perdão, a sensação de um alívio imenso. É como se uma névoa densa se dissipasse, e a imagem da pessoa amada, antes talvez associada à dor, ao conflito, ou à ausência sofrida, surgisse agora em uma luz de paz, de profunda serenidade. Os sonhos se tornam mais claros, as lembranças mais doces. É o reencontro que acontece no campo do espírito, onde as barreiras da matéria já não existem, onde a linguagem é a do coração. Divaldo nos ensina que a vida é uma escola de amor e que o perdão é uma das lições mais elevadas, mais transformadoras. Ele não significa que devemos esquecer o que aconteceu, apagar da memória o que nos feriu, mas sim que devemos liberar o peso emocional que nos prende ao passado, a dor que nos impede de seguir. É permitir que a alma respire, que o coração se acalme e que a energia do amor possa fluir sem obstáculos, sem resistências. E nesse fluxo, nessa serenidade que o perdão proporciona, a alma reencontra a alma. Não é um reencontro com rostos ou vozes, mas com a essência. É como se dois rios, que por um tempo seguiram caminhos diferentes, se encontrassem novamente em um grande oceano de paz. As águas se misturam, e a sensação é de plenitude, de completude. É a alma reconhecendo sua contraparte, seu irmão de jornada, em um plano que transcende as limitações humanas, as expectativas terrenas. Essa paz, essa sensação de reencontro interior, é o maior presente que podemos nos dar. É a compreensão de que cada partida é também um convite a um novo tipo de conexão, a um amor que amadurece, que se torna mais sutil e profundo. E essa compreensão, essa certeza, é a verdadeira luz que nos guia em nossa jornada espiritual, iluminando os caminhos da esperança. Divaldo nos convida a cultivar essa sensibilidade, a abrir o coração para essa percepção, para essa verdade que reside em cada um de nós. Ele nos mostra que a vida é um constante aprendizado e que o amor é a chave para desvendar os mistérios da existência. E o perdão? O perdão é a expressão mais sublime desse amor. A força que nos permite transcender as dores do passado e abraçar a paz do presente, preparando o terreno para os reencontros do futuro, em uma dimensão de pura luz e afeto. É nesse espaço de perdão e amor que a alma encontra seu verdadeiro lar. É onde a saudade, antes um peso que nos curvava, se transforma em uma doce melodia de lembranças, uma canção que nos lembra da beleza do que foi e da promessa do que ainda virá. A continuidade da alma, a imortalidade do espírito, não são apenas conceitos distantes. São realidades que se manifestam em nossa capacidade de amar, de perdoar e de sentir a presença daqueles que nos são caros, mesmo que invisíveis aos olhos, mas tão presentes em nosso coração. O reencontro, portanto, é antes de tudo uma questão de sintonia, quando nosso coração se purifica pela chama do perdão. Quando nos desapegamos das mágoas e ressentimentos, elevamos nossa vibração. E é nessa elevação, nessa sintonia fina, que entramos em ressonância com o plano espiritual, com a frequência do amor que permeia o universo. É ali que os abraços acontecem, os olhares se cruzam e as almas se reconhecem, em uma dança eterna de afeto e luz, que jamais se apaga. Quando a alma encontra seu verdadeiro lar no perdão e no amor, a vida ganha um novo contorno, uma nova cor. É como se um véu se levantasse,
revelando a beleza que sempre esteve ali, mas que nossos olhos turvos pela dor não conseguiam ver. Essa compreensão profunda de que somos seres eternos, de que o amor é a força que nos une e de que o perdão liberta, transforma nossa maneira de estar no mundo. Nós passamos a olhar para cada ser humano, para cada irmão de jornada, com um olhar mais brando, mais compassivo. Entendemos que cada um carrega suas próprias batalhas, suas próprias dores e alegrias. A impaciência dá lugar a uma serenidade que nos permite aceitar o tempo do outro e também o nosso próprio tempo. Deixamos de exigir da vida o que ela ainda não pode nos dar e passamos a confiar no fluxo do universo, no propósito maior de cada experiência. A compaixão floresce em nosso peito, como uma flor rara que desabrocha no inverno. Não é apenas sentir a dor alheia, mas entender que a jornada de cada um é sagrada e que todos estamos em processo de aprendizado. Olhamos para o próximo com um carinho que antes talvez não tivéssemos, vendo nele um reflexo de nossa própria humanidade. E essa compaixão se estende a nós mesmos, perdoando nossas falhas, acolhendo nossas imperfeições, com a mesma ternura que dedicamos a quem amamos. E a gratidão. A gratidão se torna uma canção constante em nosso coração. Não apenas pelas alegrias, pelos momentos de luz, mas também pelos desafios, pelas sombras que nos convidaram a crescer, a buscar mais fundo dentro de nós. Agradecemos pelo amor que recebemos e pelo amor que podemos dar, sabendo que ele é a essência que nos une a tudo, a todos. A vida se torna um milagre diário. Cada nascer do sol, cada brisa que toca o rosto, cada sorriso, um motivo para agradecer. Permitam-me contar a história de Marcos. Ele era um homem forte, de riso fácil, mas que viu sua vida desmoronar com a partida inesperada de sua filha, a pequena Sofia, aos 10 anos de idade, por uma doença repentina. A dor o consumiu. Ele se fechou para o mundo, para sua esposa, Ana, e para si mesmo. A casa, antes cheia de vida, virou um santuário de luto e silêncio. Marcos se sentia traído pela vida, pela fé, por tudo. Ana, sua esposa, também sofria imensamente, mas encontrou consolo em leituras espirituais, nas palavras que falavam da continuidade da vida, da imortalidade da alma. Ela começou a frequentar palestras, a meditar, e aos poucos, uma serenidade começou a brotar em seu semblante. Marcos, no início, via aquilo como uma fuga, uma forma de Ana não enfrentar a realidade. Ele se ressentia de sua aparente paz, enquanto ele se afogava em amargura. Mas a constância e a doçura de Ana, sua paciência, começaram a tocar Marcos de uma forma sutil. Ela não o pressionava. Apenas vivia sua nova compreensão com uma leveza que Marcos não via há muito tempo. Um dia, enquanto Ana cuidava do pequeno jardim que Sofia tanto amava, Marcos se aproximou. Ana falava com as flores, como se falasse com a filha, não com tristeza, mas com um amor que transcendia a ausência. Ela disse a Marcos que Sofia não havia desaparecido, mas estava em uma viagem, preparando o reencontro. Naquele dia, algo se moveu dentro de Marcos, uma pequena rachadura em sua armadura de dor. Ele começou a ler os livros que Ana deixava pela casa, a ouvir as palestras em silêncio, quando ela colocava no rádio. Lentamente, ele começou a compreender as palavras de Divaldo Franco, que Ana tanto citava, sobre a vida que não cessa, sobre o amor que jamais morre, começaram a fazer sentido em seu coração. Marcos percebeu que a raiva, a amargura, não prejudicavam Sofia, mas a ele mesmo, e que o perdão não era para esquecer, mas para se libertar. Ele começou a perdoar a si mesmo pelas culpas que carregava, por não ter feito mais,
por não ter aproveitado mais. Ele começou a cuidar do jardim com Ana, regando as plantas, plantando novas sementes. Em cada flor que desabrochava, ele via um pedacinho da alegria de Sofia. Aos poucos, a transformação se aprofundou. Marcos começou a notar a beleza nos pequenos detalhes, no canto dos pássaros, no sabor do café. Ele sentia a presença de Sofia de uma forma diferente, não como uma ausência dolorosa, mas como uma inspiração. Ele começou a usar sua energia para ajudar outras crianças, voluntariando-se em um orfanato próximo. Ele via nos olhos daquelas crianças a inocência, a pureza que Sofia representava, e ao ajudá-las, ao dar um pouco de seu tempo, de seu amor, ele sentia a própria alma se curar. A paciência se tornou sua companheira, a compaixão, sua guia, e a gratidão, por cada dia, por cada riso de criança, por cada momento que teve com Sofia, se tornou a base de sua nova vida. Sua casa, antes um eco de tristeza, agora vibrava com uma paz serena, com a presença sutil de um amor que transcendia o tempo e o espaço. Ele ainda sentia saudade, mas era uma saudade doce, uma melodia de amor que perdura, uma certeza de que a vida segue e que os laços de afeto jamais se rompem. Essa é a transformação que o entendimento dessas verdades pode trazer. Meus amigos, é uma renovação interior que nos prepara para viver com mais propósito, mais leveza, mais amor. É a compreensão de que cada experiência, cada reencontro, cada partida é uma peça no grande quebra-cabeça da existência e que tudo se alinha em perfeita harmonia, no tempo divino. É a jornada que nos leva a um reencontro profundo, com a nossa própria essência e com o amor que nos conecta a todos. Essa jornada de Marcos, essa redescoberta do amor e da paz, nos mostra um caminho. Ela nos revela que o amor que sentimos por nossos entes queridos, por aqueles que estão ao nosso lado e por aqueles que já partiram, é um reflexo de algo muito maior. É o amor que pulsa no coração do universo, que conecta cada estrela, cada ser vivo, a uma teia invisível de luz e afeto. Divaldo Franco nos convida a expandir essa visão, a perceber que somos todos filhos da mesma fonte divina, irmãos em uma grande família espiritual. Não há separação real, apenas diferentes estágios da jornada, diferentes planos de existência que se entrelaçam. A unidade das almas é a verdade fundamental que a vida nos sussurra, a melodia que embala a criação. Quando perdoamos de verdade, quando amamos incondicionalmente, não estamos apenas curando a nós mesmos, estamos fortalecendo essa teia universal, elevando a vibração de tudo ao nosso redor. Cada ato de bondade, cada pensamento de paz que cultivamos, é como uma gota de luz que se soma ao oceano da consciência cósmica. É nessa sintonia que o reencontro acontece plenamente, não apenas com aqueles que amamos individualmente, mas com a própria essência do amor que habita em tudo. Entender a imortalidade da alma, a força do amor que transcende o tempo e o espaço, e o poder libertador do perdão para nossa própria paz. É desvendar o mistério que a vida nos convida a compreender. É transformar a dor da ausência em uma certeza de reencontro, uma expectativa em compreensão serena. É perceber que a saudade, longe de ser um fardo, pode ser uma ponte de afeto, uma doce melodia que nos lembra da eternidade dos laços. É a revelação que transforma nossa forma de ver o mundo e de nos relacionar com ele. E assim, meus amigos, ao final desta nossa conversa, convido vocês a refletirem. Como podemos, a cada dia, abrir mais nosso coração para essa unidade, para esse amor que tudo envolve e tudo cura. Permitam que essa luz, essa verdade que Divaldo Franco tão carinhosamente nos apresenta, inunde seu ser e guie seus passos em cada jornada.
Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu sinto a luz", deixe o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem.